Saudações, espartanos! Meu nome é Gabriel Menezes, sou fundador e apresentador do canal SpartanCast. Há mais de 10 anos eu venho dedicando a minha vida ao desenvolvimento pessoal, a ser melhor que ontem. No entanto, por boa parte da minha vida, eu queria ser melhor que os outros e não melhor do que eu mesmo. E essa foi uma armadilha na qual eu caí e fui totalmente amarrado e acorrentado pelo meu ego. E é exatamente dessa maneira que a maioria das pessoas seguem as suas vidas. Há mais de 5 séculos atrás, acreditava-se que o nosso glorioso planeta estava no centro do universo, que o Sol e todos os outros planetas e as estrelas giravam em torno do planeta Terra. No entanto, veio um cara chamado Copérnico, com um ponto de vista, uma visão um tanto quanto disruptiva para a sua época, e chegou: galera, não é bem assim não. Na verdade, é totalmente o contrário. Nós giramos em torno do Sol. Com essa ideia um tanto quanto chocante, Copérnico chacoalhou as fundações de todo o pensamento antigo e foi um dos precursores para o pensamento moderno, a nossa ciência de hoje. Então, hoje, qualquer criança na escola sabe que nós fazemos parte de uma galáxia que gira em torno de um Sol e não o contrário. No entanto, a maioria das pessoas, e eu era assim também, ainda acreditam que o mundo, as pessoas e o universo gira à nossa volta. Mas não é bem assim, não. Então, quando deu esse estalo e eu dei esse despertar, que eu comecei a observar que eu precisava evoluir como ser humano. Primeiro, destruindo o meu ego para reconstruir um eu totalmente melhor que ontem. E foi aí que eu comecei essa minha jornada, porque eu sempre fui muito interessado em coaching, mas eu venho lá daquela escola antiga de coaching, há 10 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, que a gente ainda falava de inteligência emocional, de liderança, estava ainda rompendo aquela barreira do antigo modelo de chefe, para começar a vir um modelo de chefe diferenciado, que nós chamamos hoje de líder, né? Depois, é claro, essa questão do coaching foi evoluindo para começar também a observar a questão da automotivação. Mas hoje se fala de um tipo de desenvolvimento holístico, que considera não só a questão emocional, mental, que vai muito além, vai até o nível espiritual, onde começamos a gerar compaixão, empatia pelo próximo, onde começamos a nos despertar e nos libertar do nosso ego. E daí eu comecei a evolução a partir de um fracasso, de uma falha que eu obtive na minha vida e que eu não tinha opção, era mudar ou morrer para a depressão. Foi aí que eu comecei a buscar, há mais ou menos 3 anos atrás, quando o SpartanCast estava nascendo de uma ideia, de uma brincadeira. E desde então eu venho não só como um louco fanático estudando, mas também praticando. E tive a oportunidade de conduzir 3 campos de treinamento espartano, que nós chamamos de Agogê, que é o treinamento integrado do corpo, da mente e do espírito do guerreiro espartano, através da prática de virtudes, da prática de técnicas de treinamento mental integrados com treinamento físico. Usamos ferramentas como yoga, meditação, treinamento funcional com peso corporal, técnicas de conexão dos músculos com a mente, filosofia estoica também e muito do modo de vida, do modo de pensar espartano, que hoje é envolto numa série de mitos, onde hoje acreditamos que os espartanos eram apenas cães de guerra, sedentos por sangue e totalmente obcecados pelos seus corpos. O que hoje, a partir de muito estudo, muita pesquisa aprofundada, eu descobri que pelo próprio Aristóteles, os espartanos eram considerados como guerreiros filósofos. Foi aí que eu comecei a me debruçar na sabedoria ancestral de Esparta, que foi muito desconstruída pela nossa mídia, pelo cinema, pelos quadrinhos. E comecei a enxergar que os espartanos eram muito além de uma força militar, de um exército, de um corpo indestrutível. Mas por trás disso, para que um corpo indestrutível possa seguir em frente com propósito e vencer as barreiras de qualquer desafio ou obstáculo, é necessário uma mente inabalável e um espírito inquebrável. E era exatamente isso o que os espartanos faziam.
Eles treinavam não só o seu corpo, não só as técnicas de combate, não só as táticas e estratégias de guerra. Eles treinavam a sua mente e o seu espírito. E foi aí que eu comecei a debruçar e cavar ainda mais esse conceito do que é esse modo de pensar espartano e aprendi sobre as 3 máximas espartanas que foram encontradas no Templo de Delfos. Dentre mais de 40 máximas do Templo de Delfos, 3 delas eram máximas vindas de um dos 7 sábios da época, que era um espartano, um dos mais sábios entre os 7. E ele foi um dos únicos que registrou alguns insights e pistas sobre como era esse modo de pensar dos espartanos do passado, que foi através dessas 3 máximas espartanas que eu despertei e entendi, uau, a vida não é buscar ter, não é querer ter carro, sucesso, ter dinheiro, ter fama. Primeiro, para que nós possamos ter algo, nós precisamos ser. E essas 3 máximas espartanas, elas basicamente falavam dessa busca pelo ser, do autoconhecimento, para então despertar o autocontrole e seguir num caminho de autoaperfeiçoamento para a nossa elevação mental e espiritual. Essas 3 máximas são as máximas que são encontradas até hoje em restos arqueológicos provenientes desse templo de Delfos. A primeira delas é mantenha a sua medida. A segunda é conheças a ti mesmo. E a terceira, nada em excesso. Foi daí que foi derivando hoje o que eu chamo das 6 virtudes espartanas, que foram extraídas de diversas outras tradições filosóficas, que são virtudes que nós podemos colocar na prática, que nós podemos vivenciar. E foi aí que eu me lancei um desafio e por isso que eu estou gravando esse vídeo. Ao longo das próximas semanas, vocês vão entrar em contato um pouco mais íntimo comigo, onde vocês vão entender, através de uma jornada que eu me expus, através de uma árdua e difícil travessia na montanha, que nós fizemos em 2 dias, que é a travessia pela Serra dos Órgãos, a partir de Petrópolis para Teresópolis. Estava muito frio, nós passamos alguns perrengues no caminho, alguns desafios, mas eu fui com essa intenção de me colocar em situações e condições extremas, de privação, pouca comida, pouca água, muito esforço físico e aplicar na prática os conceitos dessas 6 virtudes espartanas. Então essa experiência, esse vlog, nessas próximas semanas, fiquem atentos no nosso canal, que é o que eu chamo de Agoge for Real. O que é o Agoge for Real? É justamente isso, é uma imersão. Só que além de uma imersão, de um workshop dentro de uma sala com condições controladas, um palestrante motivacional com música, som, luz, explosões, pessoas se abraçando, fazendo brincadeiras e realmente se despertando e vendo que a vida é maravilhosa e saindo motivados com uma energia inabalável, não. O Agoge for Real é um tipo de imersão diferenciada. Uma imersão onde nós nos colocamos em condições extremas, condições de privação, que é no obstáculo que nós despertamos o nosso potencial máximo. É no obstáculo que nós nos tornamos verdadeiros guerreiros da vida moderna. É onde nós separamos os meninos, as meninas dos homens e das mulheres guerreiras, batalhadores. Por isso que eu acredito que o obstáculo, a dificuldade, as adversidades, os fracassos, as falhas são as maiores ferramentas de transformação do homem. Então, o Agoge é sair do ambiente seguro, é sair da zona de conforto, ir para a selva, ir para condições extremas e vivenciar essas virtudes na prática, colocá-las em prática, para depois sair para a batalha dessa vida moderna, muito mais preparados, muito mais mentalmente armados, resilientes, com a mente reiniciada, resetada, livre dessa visão do eu, do ego. Porque quando você vai para a natureza, você vê que você não é nada. Quando você passa em dificuldade, você vê que você é um lixo. Você pode ter o mundo girando à sua volta, mas se você deixar o ego te tomar, você vai perder algo que é mais fundamental no ser humano, a humildade. Só a humildade nos permite crescer. E é o desafio, é o obstáculo, é a imensidão da natureza, são as privações que provam quão humanos somos. Mas quando nós percebemos isso, nós também ao mesmo tempo nos sentimos integrados, conectados com toda essa maravilha, com toda essa natureza que há na nossa volta. E nós nos sentimos parte disso. Então fiquem ligados aí no nosso canal, no Spartancast, que nas próximas semanas vocês vão estar em contato
com as 3 máximas espartanas, as 6 virtudes que nós abordamos nas 3 últimas turmas do campo de treinamento espartano, do Agogê, que nós conduzimos com mais de 50 pessoas que saíram verdadeiramente transformadas, e alguns dos depoimentos delas vocês podem ver lá no nosso site novo que nós acabamos de lançar essa semana. Então, fiquem ligados, despertem para o fato de que o ego é o seu maior inimigo. O ego te faz medíocre e que você precisa evoluir, crescer, porque a vontade de ser melhor que ontem não pode ser diferente da vontade de sair da nossa zona de conforto, de buscar vencer as nossas limitações, de todo dia tentar dar o nosso máximo, dar aquele 4% a mais do que demos no dia anterior. Não deixem de se inscrever no nosso canal e seguir-nos nas nossas redes sociais. Se você quiser ficar por dentro de tudo que está rolando na nossa comunidade espartana, vá lá no nosso site e assine a nossa newsletter, que você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, todos os nossos conteúdos, todas as nossas novidades, inclusive a abertura de próximas turmas para o Agogê, que eu espero, e esse é o meu maior sonho, vai ajudar a despertar muito mais guerreiros filósofos, muito mais pessoas questionadoras e que vivem o sucesso através dos seus próprios termos. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte.